Virgínia prepara uma armadilha para entregar Lúcia nas mãos de Gendal e acredita que finalmente encontrou uma maneira de destruir a rival. Só que Aurelinda ouve uma conversa que pode colocar todo o plano em risco. Enquanto isso, Diógenes será encurralado e terá seu maior segredo revelado. E Virgínia descobrirá tarde demais que mexer com Lúcia foi um erro terrível. Será que o plano da vilã vai dar certo? E o que acontecerá quando Virgínia perceber que caiu em um jogo muito mais perigoso do que imaginava? Tudo começa quando Virgínia percebe que finalmente chegou o momento de colocar seu plano em prática. Depois de descobrir a verdadeira identidade de Lúcia, a vilã decide que não vai mais perder tempo tentando derrotar a forasteira aos poucos. Ela pretende fazer algo muito mais perigoso: entregar a própria Lúcia nas mãos do rei Gendal. Com um sorriso cheio de confiança, Virgínia chama Sebastião até seu quarto. O rapaz entra desconfiado, observando a expressão da vilã e tentando entender o que ela está planejando. Virgínia então avisa que vai escrever uma carta para Gendal e revelar o paradeiro da princesa Alika Caimã. Sebastião fica surpreso. Você realmente pretende mandar uma carta para esse homem? Virgínia sorri de lado, como se a pergunta fosse óbvia demais. E por que eu não mandaria? Passei tanto tempo tentando descobrir uma maneira de tirar Lúcia do meu caminho, e agora que sei quem ela realmente é, você acha que eu vou deixar essa informação guardada numa gaveta? Sebastião percebe que a vilã está falando sério e pergunta, ainda desconfiado, mas você tem certeza de que quer mexer com o rei? Isso não é como fazer uma fofoca pela cidade, Virgínia. Depois que essa carta chegar até ele, não tem mais volta. Virgínia dá uma risada sarcástica. Ah, Sebastião, por favor. Você fala como se eu estivesse convidando o rei para tomar café na minha sala. Eu só preciso contar o que ele mais deseja saber. O rapaz então entrega uma fotografia de Lúcia. Assim que vê a imagem, Virgínia fica eufórica. Seus olhos brilham e um sorriso de satisfação surge em seu rosto. Agora acabou para essa forasteira. Ela pode até pensar que está protegida, mas não sabe o que está esperando por ela. Virgínia coloca a fotografia sobre a escrivaninha e se senta diante das folhas de papel. Ela pega a caneta, respira fundo e começa a escrever. Vamos fazer isso direito. Essa carta precisa parecer uma prova de lealdade. Nada de ameaças, nada de exageros. Quero que Gendal leia e tenha certeza de que encontrou alguém em quem pode confiar. Sebastião observa a vilã escrever e percebe que ela está escolhendo cada palavra com cuidado. Virgínia, então, começa a ditar enquanto escreve. A Sua Majestade, Rei Gendal In, escrevo esta carta como prova de minha lealdade. Descobri o paradeiro de sua princesa, Alika Caimã, que atualmente vive sob o nome de Lúcia dos Santos. Estou lhe enviando não apenas uma informação, mas aquilo que Vossa Majestade mais deseja encontrar. Sebastião fica cada vez mais inquieto. Você fala disso com uma tranquilidade que chega a assustar. Virgínia continua escrevendo sem sequer levantar os olhos. Porque eu sei exatamente o que estou fazendo. E se esse rei decidir vir pessoalmente para Barro Preto? A vilã finalmente para de escrever e olha para Sebastião com um ar debochado. Ele não vai vir. Como você pode ter tanta certeza? Virgínia apoia a caneta sobre a mesa. Porque homens poderosos não gostam de sujar os próprios sapatos. Muito menos quando podem mandar outras pessoas fazerem o trabalho por eles. Sebastião não parece convencido. Mesmo assim, alguém vai precisar buscar Lúcia. Virgínia sorri de maneira dissimulada. E é justamente aí que você percebe que eu pensei em tudo. Nesse instante, Aurelinda se aproxima do quarto e acaba vendo a irmã junto com Sebastião. Ela para diante da porta, tomada pela curiosidade. Ao perceber que Virgínia está escrevendo uma carta em segredo, começa a desconfiar. Dentro do quarto, Sebastião insiste. Você ainda não me explicou como pretende impedir que esse rei venha até aqui. Virgínia responde com uma calma perturbadora. Confia em mim. Essa carta é só uma parte do plano. Eu não vou colocar Barro Preto em perigo.
e muito menos vou permitir que Gendal apareça pessoalmente por aqui. Aurelinda fica ainda mais intrigada ao ouvir aquilo. Então, o que será que ela está planejando? Pensa a menina, permanecendo escondida. De repente, a voz de Marta ecoa pela casa. Virgínia, Virgínia, onde você está? Aurelinda se assusta e rapidamente se afasta da porta. Dentro do quarto, Virgínia fica pálida. Ela olha para Sebastião e percebe que ele está encurralado. Você precisa sair daqui. Agora. Sebastião olha para a porta. Por onde? Virgínia aponta para a janela. Pela janela. Ele arregala os olhos. Você enlouqueceu? Estamos no segundo andar. Virgínia perde a paciência. E você prefere que minha mãe encontre você aqui dentro? Marta grita novamente, ainda mais perto. Virgínia, abra essa porta! O rapaz engole em seco. Essa mulher ainda vai acabar me matando do coração. Virgínia empurra Sebastião em direção à janela. Depois você reclama. Agora pula. Sem alternativa, Sebastião tenta escapar pela janela, enquanto Virgínia rapidamente recolhe alguns papéis e assume uma expressão de inocência. Poucos segundos depois, Marta entra no quarto e estranha imediatamente o comportamento da filha. O que está acontecendo aqui? Por que você está com essa cara? Virgínia tenta disfarçar e força um sorriso. Nada, mainha. Eu só estava lendo uma revista. Marta olha para a mesa e depois para a filha. O olhar desconfiado da mãe faz Virgínia ficar ainda mais tensa. Revista? É, uma revista. Não sabia que agora eu precisava prestar contas até do que leio. Marta não entra na provocação. Ela começa a olhar ao redor, mas não percebe que Virgínia escondeu a carta recém-escrita debaixo de algumas folhas em branco. Já que você não está fazendo nada, venha me ajudar a guardar as compras. Virgínia revira os olhos, demonstrando irritação. Guardar compras? Pelo amor de Deus, mainha! A senhora não pode chamar outra pessoa para fazer isso? Marta cruza os braços. Posso, mas estou mandando você fazer. Virgínia respira fundo, contrariada. Tá bom, vamos logo. As duas saem do quarto. Por alguns segundos, o ambiente fica completamente silencioso. É então que Aurelinda retorna. Ela entra devagar, olhando para todos os lados, e percebe que alguma coisa está escondida sobre a escrivaninha. Ela estava escrevendo alguma coisa aqui, e Sebastião teve que fugir pela janela. Isso não pode ser coisa boa. Aurelinda se aproxima e começa a afastar as folhas. De repente, seus dedos encontram um papel diferente. Ela puxa o documento. É a carta. Aurelinda começa a ler, e a cada linha, sua expressão muda. Primeiro vem a surpresa. Depois, o medo. Por fim, ela fica completamente chocada. Minha nossa! Lúcia é uma princesa? Aurelinda continua lendo, tentando entender como Virgínia descobriu aquilo. Então percebe a dimensão do plano. É por isso que Virgínia odeia tanto a Lúcia. Ela quer entregar a própria Lúcia para o rei. A menina aperta a carta contra o peito, completamente aflita. Agora Aurelinda sabe que a irmã está planejando algo muito mais perigoso do que imaginava. E o pior é que Virgínia ainda não percebeu que seu maior segredo acabou de cair nas mãos da pessoa que pode destruir todo o seu plano. Momentos depois, Virgínia retorna ao quarto acreditando que finalmente poderá terminar os preparativos para colocar seu plano em prática. Mas assim que entra, percebe que alguma coisa está diferente. Ela olha para a escrivaninha, afasta as folhas e procura pela carta. Nada. Virgínia franze a testa e começa a procurar com mais cuidado. Abre as gavetas, levanta os papéis e até olha debaixo da mesa. Quanto mais procura, mais nervosa fica. Não! Não pode ser! Eu deixei essa carta aqui. Ela para por alguns segundos e tenta lembrar quem esteve naquele quarto. Então escuta a voz de Diógenes vindo do outro cômodo. O olhar de Virgínia muda imediatamente. É claro, só pode ter sido ele. Sem pensar duas vezes, ela sai do quarto e vai até o aposento do pai. Diógenes está organizando alguns documentos
quando a filha entra de repente. Me dá a minha carta agora. Diógenes levanta os olhos, completamente confuso. Que carta, Virgínia? Ela fecha a porta atrás de si e cruza os braços. Não começa, painho. Eu não estou com paciência para brincadeira. A carta que estava na minha escrivaninha. Onde ela está? Diógenes se levanta devagar. Eu não sei do que você está falando. Não peguei carta nenhuma. Virgínia dá uma risada curta e debochada. Ah, não? Então você quer mesmo que eu acredite que uma carta simplesmente criou pernas e saiu andando do meu quarto? Eu estou dizendo a verdade. Você sabe que não adianta mentir para mim. Diógenes encara a filha, tentando manter a calma. Eu não tenho motivo nenhum para mexer nas suas coisas. Virgínia se aproxima. Motivo? Eu conheço você melhor do que qualquer pessoa nessa casa. Sei quando você está escondendo alguma coisa. E essa cara de santo não me engana. Diógenes fica incomodado com a acusação. Chega, Virgínia. Você não pode entrar aqui e me acusar de qualquer coisa só porque perdeu um papel. Do lado de fora, Aurelinda se aproxima silenciosamente. Ela ainda está com a carta escondida entre as mãos. Ao ouvir as vozes, para diante da porta e decide escutar. Diógenes continua. Eu não sei onde está essa carta e também não vou aceitar que você tente me ameaçar por causa disso. Virgínia estreita os olhos. Você tem certeza de que quer falar comigo desse jeito? Tenho. Ela sorri de maneira irônica. Então talvez eu deva conversar com a mainha. Diógenes imediatamente fica tenso. Aurelinda percebe a mudança no tom e se aproxima um pouco mais da porta. Virgínia continua. Quem sabe ela goste de saber certas coisas que você anda escondendo dela. Diógenes respira fundo. Não adianta tentar me intimidar. Eu não peguei sua carta. Virgínia inclina a cabeça e responde com uma calma que deixa tudo ainda mais ameaçador. Eu nem precisei dizer o que sei, e você já ficou nervoso. Interessante, não acha? Diógenes fica em silêncio. Aurelinda arregala os olhos. Ela começa a perceber que existe um segredo muito maior por trás daquela discussão. Virgínia, então, se aproxima ainda mais do pai. E se eu descer agora e contar tudo para a mainha? Será que a carta aparece antes mesmo de eu chegar no último degrau? Diógenes fica aflito. Virgínia, pelo amor de Deus, eu já falei que não sei onde está essa carta. Ela mantém o olhar fixo nele. Então por que está tão preocupado? Porque você está ameaçando destruir a nossa família por causa de uma coisa que eu nem peguei. Virgínia dá um sorriso frio. Não seja dramático, painho. Eu só estou mostrando que existem consequências quando alguém resolve mexer comigo. Diógenes passa a mão pelo rosto, desesperado. Você está passando dos limites. Limites? Virgínia solta uma risada sarcástica. O senhor fala de limites como se nunca tivesse ultrapassado nenhum na vida. Diógenes fica completamente sem reação. Aurelinda, escondida no corredor, começa a entender que Virgínia descobriu alguma coisa sobre o pai e está usando aquilo para obrigá-lo a fazer o que ela quer. Diógenes tenta encerrar a conversa. Eu não vou discutir isso com você. Se perdeu sua carta, procure em outro lugar. Virgínia respira fundo e muda completamente de estratégia. Ela deixa de parecer furiosa e assume um tom quase tranquilo. Quer saber? Talvez eu não precise mesmo daquela carta. Diógenes estranha a mudança repentina. Como assim? Eu posso escrever outra. O banqueiro fica desconfiado. E o que você quer em troca? Virgínia sorri. Sabia que você entenderia rapidinho. Diógenes fecha os olhos por um instante. O que você quer, Virgínia? Ela responde sem hesitar. Uma coisinha simples. E claro, vou precisar que o senhor abra a carteira. Diógenes arregala os olhos. Dinheiro? De novo? Não faça essa cara. Pense nisso como um pequeno investimento. Você já está gastando dinheiro demais. Virgínia se aproxima da porta. Então o senhor pode escolher. Ou paga pelo meu silêncio e continua tudo como está, ou eu conto para a mainha aquilo que o senhor mais teme que ela descubra. Aurelinda leva a mão à boca para não fazer barulho. Agora não existe mais dúvida. Virgínia está chantageando o próprio pai.
E, enquanto segura a carta que pode revelar toda a verdade sobre Lúcia, Aurelinda sente o coração acelerar. Ela começa a perceber que o perigo é ainda maior do que imaginava. Se Virgínia conseguir colocar aquela carta nas mãos de Gendal, Lúcia poderá ser descoberta a qualquer momento. Mas Aurelinda também percebe outra coisa. O segredo que Virgínia usa para controlar Diógenes pode ser justamente a arma que ela precisa para acabar com aquela chantagem. Só que, antes de agir, ela precisa descobrir exatamente o que a irmã sabe sobre o pai. E, principalmente, até onde Virgínia está disposta a ir para conseguir o que quer. Na manhã seguinte, Aurelinda ainda não consegue esquecer o que encontrou no quarto de Virgínia. A carta continua escondida em segurança, mas agora existe uma pergunta que não sai de sua cabeça. O que exatamente a irmã pretende fazer com Lúcia? Enquanto tenta pensar em uma maneira de impedir aquele plano, Aurelinda vê Virgínia saindo de casa às pressas. A vilã olha para os lados antes de seguir pela rua, como se tivesse certeza de que ninguém está observando. Aurelinda desconfia imediatamente. Ela não costuma sair assim tão cedo e muito menos olhando para trás desse jeito. Tem alguma coisa acontecendo. Sem chamar atenção, a menina decide seguir a irmã. Virgínia caminha por algumas ruas até chegar a um ponto mais afastado, onde encontra um homem que Aurelinda nunca tinha visto antes. Ele parece estar esperando por ela e olha para os lados com cautela. Aurelinda se esconde atrás de uma construção e presta atenção. Virgínia vai direto ao assunto. Você é o homem que Sebastião me indicou? O desconhecido confirma com a cabeça. Sou eu. Ele disse que você precisava fazer uma encomenda especial. Virgínia olha para os lados antes de responder. Especial é pouco. Preciso mandar um caixote para fora do país. Para a África. Aurelinda arregala os olhos. Para a África? O que será que ela está mandando? O homem mantém a expressão séria. E o que exatamente vai dentro dessa caixa? Virgínia sorri de maneira misteriosa. Isso não é da sua conta. O homem dá uma pequena risada. Se eu vou transportar, pelo menos preciso saber o peso. Virgínia revira os olhos. Deve ter uns 60 quilos, no máximo. 60 quilos é bastante coisa. Eu sei, por isso estou pagando. O homem percebe que existe algo estranho naquela encomenda. E tem alguma fragilidade? Virgínia responde rapidamente. O problema não é a fragilidade. O problema é a curiosidade. O homem franze a testa. Como assim? Virgínia se aproxima e fala em tom baixo. Ninguém pode abrir a caixa. Ninguém pode perguntar o que tem dentro. E, principalmente, você não pode olhar. O homem fica desconfiado. Está me pedindo para transportar uma coisa sem saber o que é? Virgínia sorri de forma dissimulada. Estou pedindo que faça o seu trabalho e receba pelo serviço. Quanto menos você souber, melhor para você. Aurelinda sente um arrepio. Aquela conversa confirma que Virgínia está preparando alguma coisa muito séria. O homem cruza os braços. E para onde exatamente isso vai? Virgínia responde. Para um rei. O desconhecido fica surpreso. Um rei? Isso mesmo. E é justamente por isso que tudo precisa ser feito com discrição. O homem pensa por alguns segundos e então dá seu preço. Nesse caso, vou cobrar 50 contos de réis. Virgínia arregala os olhos. 50? Você está achando que eu vou transportar um palácio inteiro? O homem permanece firme. Você acabou de dizer que quer segredo absoluto, que a carga é grande e que vai para outro país. Se acontecer qualquer problema, quem vai responder sou eu. Então o preço é esse. Virgínia coloca as mãos na cintura. Você está se aproveitando da situação. E você está pedindo um serviço que não é comum. Os dois se encaram por alguns segundos. Por fim, Virgínia cede. Está certo. 50 contos. Mas quero a caixa ainda hoje. Hoje? Hoje. A encomenda precisa sair da cidade antes que alguém perceba o que está acontecendo. O homem percebe a urgência. Então vou providenciar. Faça isso. E lembre-se, ninguém pode saber o conteúdo. O homem se afasta.
Aurelinda permanece escondida, completamente atordoada. Meu Deus! Virgínia está realmente fora de si. Ela está mandando alguma coisa para um rei e ainda quer esconder o que existe dentro de um caixote. A menina aperta as mãos. Mas o que ela pretende colocar nessa caixa? Então uma suspeita terrível passa pela sua cabeça. Será que é a Lúcia? Aurelinda sente o coração acelerar. Eu preciso descobrir toda a verdade. Se Virgínia realmente estiver planejando entregar Lúcia para Gendal, eu tenho que impedir isso antes que seja tarde demais. Aurelinda retorna rapidamente para casa, mas, ao chegar, percebe que Virgínia também está de volta. Ela se esconde novamente e vê Diógenes se aproximar da filha com um envelope nas mãos. O banqueiro olha para os lados antes de entregar o dinheiro. Aurelinda observa tudo. Cada vez mais desconfiada, Virgínia pega o envelope e sorri. Muito bem, painho. Eu sabia que o senhor não ia me decepcionar. Diógenes parece exausto. Até quando isso vai continuar, Virgínia? Ela guarda o envelope. Continuar o quê? Diógenes perde a paciência. Essa chantagem. Toda vez que você precisa de dinheiro, aparece com uma nova ameaça. Se continuar assim, vamos acabar sem um tostão. Virgínia dá uma risada debochada. Ah, painho, o senhor fala como se eu estivesse fazendo isso porque gosto de gastar. Estou apenas cobrando pela sua tranquilidade. Diógenes fica indignado. Isso não é tranquilidade. Isso é extorsão. Virgínia se aproxima e fala baixinho. Então podemos parar agora. É só o senhor me dizer que prefere que a mainha descubra tudo. Diógenes fica pálido. Você não faria isso. Quer mesmo descobrir? Ela faz uma pausa e então completa. Porque eu posso descer agora mesmo e contar para ela que o senhor tem uma filha que nunca apresentou à família. Aurelinda leva a mão à boca. Diógenes fecha os olhos, desesperado. Virgínia, pelo amor, até quando você vai usar isso contra mim? A vilã não demonstra nenhuma piedade. Enquanto for necessário. Você está me levando à ruína. Virgínia responde friamente. Então escolha. O senhor prefere ficar sem dinheiro ou deixar a mainha descobrir que Ritinha é sua filha? Aurelinda sente as pernas tremerem. Ela leva as mãos à boca para impedir que um grito escape. Ritinha, é filha do papai? As lágrimas começam a escorrer pelo rosto da menina. De repente, tudo faz sentido. A maneira como Diógenes olha para Ritinha. O medo de Marta descobrir alguma coisa. A insistência de Virgínia em manter aquele segredo escondido. Aurelinda sente uma alegria inesperada. Então a Ritinha é minha irmã. Por alguns segundos, ela sorri em meio às lágrimas. Mas a felicidade rapidamente dá lugar à revolta. Ela olha para Virgínia, que continua ameaçando o próprio pai, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Como você consegue fazer isso com o nosso pai e ainda usar a Ritinha para conseguir dinheiro? Aurelinda enxuga o rosto. Agora ela não pensa apenas em salvar Lúcia. Ela também precisa libertar Diógenes da chantagem de Virgínia e proteger Ritinha daquela mentira. A menina respira fundo e toma uma decisão. Chega. Eu não vou deixar a Virgínia continuar fazendo isso. Aurelinda segura a carta de Gendal contra o peito. Ela agora possui a prova que pode destruir o plano da irmã e, pela primeira vez, começa a imaginar uma maneira de transformar todos aqueles segredos em uma única armadilha contra Virgínia. Momentos depois, Virgínia encontra Sebastião em um lugar mais reservado e entrega a ele a carta destinada a Gendal, junto com um envelope cheio de dinheiro. O rapaz pega tudo, mas imediatamente percebe que existe alguma coisa errada naquela situação. Virgínia aponta para o dinheiro e explica. Isso aqui é para pagar o homem que vai cuidar do transporte do caixote. Quero que ele leve tudo até a pensão e não faça pergunta nenhuma. Sebastião encara o envelope, desconfiado. Até a pensão? Você ficou maluca? Se Omar ou Onildo encontrarem esse caixote, vão querer saber o que tem dentro. Virgínia dá de ombros, como se aquilo fosse um problema insignificante. Então não deixe que encontrem.
Falar é fácil. Você quer que eu esconda um caixote enorme dentro de uma pensão cheia de gente curiosa? Virgínia estreita os olhos. Eu não estou pagando você para encontrar problemas, Sebastião. Estou pagando para encontrar soluções. O rapaz engole em seco. E se alguém perguntar? Inventa alguma coisa. Diga que é mercadoria, móveis, qualquer coisa. Só não abra a boca sobre o que realmente está acontecendo. Sebastião percebe que não conseguirá fazê-la mudar de ideia. Virgínia então se aproxima e fala em tom baixo. E não esqueça do nosso combinado. Quando o relógio tocar 10 vezes, eu vou estar na casa de Lúcia. Sebastião franze a testa. E o que exatamente vai acontecer quando der 10 horas? Virgínia sorri de maneira misteriosa. Você vai descobrir. Quando chegar lá e perceber que a sala está completamente escura, vai saber que a minha parte foi concluída. A partir daí, você faz exatamente o que combinamos. Sebastião sente um arrepio. Por um instante, ele pensa em desistir. Virgínia, ainda dá tempo de parar. Ela o encara com frieza. Não, já fomos longe demais para voltar agora. Sebastião abaixa os olhos, inseguro. Virgínia percebe a hesitação e muda completamente de postura. Aproxima-se dele, sorri e o beija, fazendo o rapaz recuperar a coragem. Ao se afastar, ela murmura: agora eu quero ver você dizer que está com medo. Sebastião respira fundo e guarda a carta. Está bem, às 10 horas eu estarei lá. Virgínia sorri, satisfeita. Eu sabia que podia contar com você. Mas, enquanto se afastam, Sebastião não consegue evitar uma sensação ruim. Ele começa a perceber que talvez esteja ajudando Virgínia a cometer o maior erro de sua vida. Mais tarde, Virgínia retorna para casa, acreditando que ainda tem o controle de tudo. Ela entra pela porta, mas imediatamente percebe uma cena que a deixa desconfortável. Aurelinda está à mesa ao lado de Ritinha, conversando e esperando o jantar. A expressão de Virgínia muda na mesma hora. Ela encara a menina de cima a baixo e pergunta com evidente irritação: mas o que está acontecendo aqui? O que essa pestinha está fazendo na nossa casa? Aurelinda percebe o tom da irmã, mas decide não responder. Ela apenas continua ao lado de Ritinha, tentando esconder a raiva que sente. Marta, por outro lado, não vê problema nenhum naquela situação. A Aurelinda chamou Ritinha para jantar. Qual é o problema? Virgínia olha para a mãe e depois direciona os olhos para Diógenes. O pai imediatamente desvia o olhar. A vilã percebe o gesto e sorri de maneira provocadora. Ah, então é isso. Diógenes fica tenso. Isso? O quê? Virgínia se aproxima da mesa. Nada, painho. Só achei curioso o senhor estar tão interessado em fingir que essa menina não existe. Diógenes engole em seco. Não estou fingindo nada. Virgínia então olha para Ritinha. Pois eu acho melhor você ir embora. Já tem gente demais nessa mesa e a cota de pirralha já está preenchida com a Aurelinda. Ritinha abaixa os olhos, constrangida. Marta fica indignada. Virgínia, que jeito é esse de falar com uma criança? A vilã responde com sarcasmo. Ué, mainha. Eu só estou dizendo que isso aqui é um jantar de família. Diógenes, completamente acuado, acaba reforçando a fala da filha. Talvez seja melhor mesmo, Marta. Jantar é um momento da família e não acho que Ritinha precise estar aqui. Marta olha para o marido incrédula. Você está falando sério? Diógenes tenta disfarçar. Estou apenas evitando confusão. Confusão? Marta olha de Diógenes para Virgínia. Desde quando você se importa tanto com quem senta nessa mesa? E por que toda vez que Ritinha aparece você fica desse jeito? Virgínia tenta interromper. Mainha, não começa. Marta não dá atenção. Não. Agora eu quero entender. Tem alguma coisa acontecendo entre vocês dois? Diógenes fica visivelmente nervoso. Virgínia tenta manter a expressão tranquila, mas começa a perceber que a situação está escapando de suas mãos. Aurelinda observa tudo em silêncio. Ela olha para Ritinha, depois para o pai e, finalmente, para Virgínia. Até que decide que não vai mais assistir àquela farsa.
Um silêncio pesado toma conta da sala. Então Aurelinda se levanta. Quer saber? Eu vou falar. Virgínia arregala os olhos. Aurelinda não se mete onde não foi chamada. Mas Aurelinda não recua. Eu me meto sim, porque a Ritinha é minha irmã. O silêncio que toma conta da sala é imediato. Marta fica completamente paralisada. Diógenes perde a cor. Virgínia parece não acreditar no que acabou de ouvir. Ritinha fica assustada e olha para Aurelinda sem entender. O quê? Aurelinda começa a chorar. É isso mesmo. A Ritinha é filha do papai. E a Virgínia descobriu tudo e está usando esse segredo para chantagear ele. Marta lentamente vira o rosto para Diógenes. O olhar dela muda completamente. Diógenes, isso é verdade? O banqueiro abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Eu? Virgínia tenta assumir o controle da situação. É mentira, mainha. A Aurelinda está inventando isso porque ficou apegada demais à Ritinha. Ela colocou uma coisa na cabeça e agora acha que é verdade. Aurelinda encara a irmã, revoltada. Você sabe que não é mentira. Você sabe muito bem o que descobriu e sabe exatamente o que está fazendo com o papai. Marta bate a mão sobre a mesa. Chega. Virgínia e Diógenes se assustam. Marta olha para os dois. Eu não sei qual de vocês está mentindo, mas já percebi que existe alguma coisa muito séria acontecendo aqui. Diógenes tenta se aproximar. Marta, eu posso explicar. Ela recua. Pode. E é melhor que explique tudo. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Marta. Desde que Virgínia saiu do castigo, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu via vocês dois cochichando, ela exigindo coisas de você, e você sempre ficando nervoso quando ela aparecia. Eu pensei em 1000 possibilidades, mas nunca imaginei que fosse algo assim. Virgínia tenta interromper novamente. Mainha, você está acreditando nessa história absurda? Marta vira-se para ela. E você fica quieta. Virgínia se cala imediatamente. Diógenes respira fundo. Eu realmente posso explicar. Marta encara o marido com lágrimas nos olhos. Então explique, mas não pense que vai ser fácil. Nesse momento, Ritinha começa a chorar. Com vergonha e assustada com tudo o que acabou de ouvir, ela sai correndo da casa. Aurelinda vai atrás dela. Ritinha, espera. Diógenes também tenta acompanhar as duas, mas Marta segura o braço dele. Você não vai a lugar nenhum antes de me contar a verdade. Diógenes fica paralisado. Enquanto isso, Virgínia percebe que a situação ficou perigosa demais. Marta, então, se volta para ela. E quanto a você, Virgínia? Eu ainda não esqueci das coisas que aconteceram desde que você saiu do castigo. A vilã tenta manter a pose. Eu não fiz nada de errado. Marta responde, firme. Chantagear o próprio pai não é apenas errado. É uma das coisas mais graves que você poderia ter feito dentro dessa casa. Virgínia fica furiosa. Você não sabe de nada. Então fique e explique. Virgínia percebe que não tem mais como controlar a situação. Ela olha para Diógenes, depois para a mãe e sai correndo pela porta antes que alguém consiga impedi-la. Marta permanece imóvel, enquanto Diógenes baixa a cabeça. E naquele instante, Aurelinda percebe que sua revelação destruiu a chantagem de Virgínia. Agora, porém, ela precisa encontrar Ritinha. Porque a menina acabou de descobrir que Diógenes é seu pai e pode estar sofrendo justamente por causa do segredo que todos esconderam dela durante tanto tempo. Diógenes permanece completamente paralisado no meio da sala. O rosto perde a cor e ele parece não encontrar uma única palavra capaz de explicar tudo o que acabou de acontecer. Marta, por outro lado, não demonstra nenhuma intenção de aliviar a situação. Ela se aproxima do marido com os olhos marejados, mas o tom de sua voz é firme. Agora você vai me contar tudo, Diógenes, e quando terminar de explicar, faça suas malas. O banqueiro engole em seco. Marta, eu sei que a senhora está magoada, mas existe muita coisa nessa história que precisa ser explicada. Ela cruza os braços. Então explique. Só não tente me fazer de boba novamente. Diógenes abaixa a cabeça.
enquanto tenta reunir coragem para contar a verdade. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Marta responde, decepcionada. O problema é que você teve anos para impedir que chegasse a esse ponto. Enquanto isso, Virgínia continua correndo pelas ruas de Barro Preto. Ela sabe que não pode voltar para casa e começa a pensar em algum lugar onde possa se esconder. Eu posso ir para a casa de Mirinho. Pelo menos lá ninguém vai me procurar. Mas antes que consiga decidir para onde seguir, os sinos da igreja começam a tocar. 1 badalada, 2, 3. Virgínia para no meio da rua. Seu olhar muda. Ela começa a contar. 4, 5, 6. A cada badalada, seu coração acelera. 7, 8, 9. Então vem a 10ª. Virgínia olha para a direção da casa de Lúcia. Chegou a hora. A vilã retoma o caminho com um sorriso confiante. Apesar de ter acabado de perder o controle da própria família, ela acredita que ainda pode sair vencedora daquela noite. Pouco depois, Lúcia está dentro de casa quando escuta a campainha. Ela olha para o relógio e estranha. Quem será uma hora dessas? A mocinha caminha até a porta e, ao abrir, se depara com Virgínia. Seu rosto imediatamente fica sério. Virgínia, o que você está fazendo aqui? Sem esperar ser convidada, a vilã entra. Eu vim conversar com você. Lúcia fecha a porta lentamente. Agora? Está muito tarde. Todo mundo já está dormindo e eu não quero acordar ninguém. Se você precisa falar alguma coisa, pode deixar para amanhã. Virgínia olha ao redor da casa e responde com um sorriso provocador. Não precisa se preocupar. Eu também não quero que ninguém acorde. Lúcia percebe algo estranho naquele comportamento. Por que você está falando desse jeito? Virgínia se aproxima, porque certas conversas ficam muito mais interessantes quando ninguém está ouvindo. Lúcia sente um arrepio. A vilã, então, deixa escapar uma palavra que faz o coração da jovem disparar. Princesa. Lúcia congela. Por alguns segundos, as duas permanecem em silêncio. O que você disse? Virgínia sorri. Eu acho que você ouviu muito bem. Lúcia tenta manter a calma. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Virgínia começa a andar lentamente pela sala. Passei muito tempo tentando entender por que você apareceu em Barro Preto do nada. Por que tanta gente parecia interessada em proteger você? Por que você sempre teve medo de falar sobre o passado? Lúcia fica cada vez mais apreensiva. Você está imaginando coisas. Virgínia solta uma risada baixa. Eu? Imaginando? Não, querida. Pela primeira vez eu tenho certeza de alguma coisa. Lúcia respira fundo. Então diga logo o que pensa que descobriu. Virgínia se aproxima e fala quase em um sussurro. Eu sei quem você é de verdade. O rosto de Lúcia perde a cor. Ela tenta disfarçar, mas Virgínia percebe a reação e fica ainda mais satisfeita. Pelo visto, acertei. Lúcia se afasta alguns passos. Você não sabe de nada. Se eu não soubesse, não teria vindo até aqui. Virgínia então muda o tom e age como se estivesse oferecendo uma oportunidade. Mas não precisa ficar tão nervosa. Eu estou disposta a ouvir você. Lúcia estranha aquela falsa gentileza. Ouvir o quê? A sua versão. Afinal, talvez exista uma explicação para toda essa história. Lúcia percebe que Virgínia não está ali para ajudá-la. E o que você quer em troca? A vilã abre um sorriso. Sabia que você era inteligente. Ela caminha até o bar. Antes de conversarmos, acho que merecemos um brinde. Lúcia tenta ganhar tempo. Eu posso preparar alguma coisa. Virgínia ergue a mão. Não precisa, deixa comigo. Será um prazer servir uma princesa. A palavra faz Lúcia estremecer novamente. Virgínia pega 2 copos, coloca gelo e começa a preparar a bebida. Enquanto faz isso, continua falando. Você sabe o que é mais engraçado? Eu descobri seu segredo quase por acaso. No começo, eu só achava que havia alguma coisa estranha em você. Depois comecei a juntar as peças. Lúcia permanece imóvel. E agora você veio aqui para me ameaçar? Virgínia olha por cima do ombro. Eu prefiro chamar de negociação. E se eu não aceitar negociar?
A vilã sorri. Então Barro Preto inteira vai descobrir quem você é. E tenho certeza de que algumas pessoas ficariam muito interessadas em saber por que uma princesa está escondida aqui. Lúcia sente a garganta apertar. Você não faria isso. Virgínia coloca os copos sobre a mesa. Não me subestime. Você não faz ideia do quanto eu esperei por uma oportunidade dessas. Lúcia, então, decide agir com inteligência. Ela se aproxima do bar e pega um jornal que estava sobre um móvel. Já que você diz saber tanto sobre mim, então olhe isso. Essa é a verdade sobre o meu país. Virgínia olha rapidamente para o jornal e começa a rir. Você realmente acha que eu vim aqui para aprender história? Lúcia permanece firme. Talvez você devesse saber no que está se metendo. Virgínia coloca o jornal de lado. Eu não estou interessada no seu país, nos seus problemas ou no que aconteceu antes de você chegar aqui. Eu estou interessada no que posso ganhar com isso. Lúcia percebe que não existe compaixão naquela mulher. Então é isso? Você descobriu minha identidade e quer usar isso para conseguir alguma coisa? Virgínia responde sem hesitar. Finalmente você entendeu. Lúcia olha para os 2 copos sobre a mesa. Por alguns segundos permanece em silêncio. Então pega um deles. Está bem. Se é isso que você quer, vamos brindar. Virgínia ergue uma sobrancelha. Você está aceitando tão facilmente? Lúcia força um sorriso. Não. Só estou aceitando que, depois dessa conversa, nossas vidas provavelmente nunca mais serão as mesmas. Virgínia fica satisfeita. Ela pega o outro copo. Ao novo tempo, princesa. Os 2 copos se encostam suavemente. Lúcia observa Virgínia por alguns segundos e então leva o copo aos lábios. Mas, antes de beber, interrompe o movimento. Espera. Virgínia franze a testa. O quê? Lúcia olha para ela com uma expressão misteriosa. Eu só queria ter certeza de uma coisa. Que coisa? Lúcia sustenta o olhar da vilã. Se você realmente está tão certa de que descobriu quem eu sou, Virgínia dá uma risada confiante. Eu tenho certeza absoluta. Lúcia, então, pega novamente o copo e sorri. Então vamos brindar. Porque, depois dessa noite, nossas vidas realmente vão mudar. Virgínia não percebe a armadilha por trás daquele sorriso. Ela encosta seu copo no de Lúcia mais uma vez e bebe o conteúdo de uma só vez. A vilã fecha os olhos por um instante, satisfeita com o que acredita ser sua vitória, sem imaginar que, naquele momento, o plano que preparou para destruir Lúcia começa a se voltar contra ela mesma. Depois que Virgínia bebe o conteúdo do copo, ela continua encarando Lúcia com um sorriso de superioridade. A vilã acredita que finalmente conseguiu colocar a princesa contra a parede e que dentro de poucos minutos terá Lúcia completamente sob seu controle. Mas, pouco a pouco, algo começa a mudar. Virgínia pisca algumas vezes e leva a mão à testa. Que estranho! Lúcia permanece em silêncio, observando cada movimento da vilã. Está sentindo alguma coisa? Virgínia tenta disfarçar. Não, é só um pouco de cansaço. 31. Ela dá alguns passos pela sala, mas precisa se apoiar no móvel. Talvez eu tenha passado o dia inteiro sem comer direito. Lúcia mantém a expressão serena. Talvez seja isso. Virgínia estreita os olhos. Por que você está tão tranquila? Lúcia responde com um pequeno sorriso. Porque eu não tenho nada a esconder. A visão de Virgínia começa a ficar cada vez mais turva. Ela olha para o copo que ainda está sobre a mesa. O que você colocou aqui? Lúcia finalmente revela. Nada que estivesse no seu copo. Virgínia arregala os olhos. Como assim? A princesa se aproxima. Você achou que eu não perceberia que estava tentando me enganar? Virgínia tenta se afastar, mas suas pernas ficam fracas. Você trocou os copos. Lúcia confirma. Troquei. E você acabou bebendo exatamente aquilo que preparou para mim. Virgínia sente o corpo perder as forças. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela tenta chegar até a porta, mas não consegue. Lúcia apenas observa enquanto a vilã desmaia. Do lado de fora da casa,
Sebastião espera pelo sinal combinado. Ele olha para as janelas. De repente, as luzes da sala se apagam. Sebastião abre um sorriso. Finalmente, ela conseguiu. Ele faz um sinal para 2 homens que estão esperando por perto. É agora. Vamos. Os homens carregam um grande caixote até a casa. Um deles olha para a escuridão da sala e fica nervoso. Como é que vamos enxergar alguma coisa desse jeito? Sebastião responde em voz baixa. Não precisa enxergar muito. A mulher está no sofá. Pegue-a e coloque dentro da caixa. O homem hesita. E se ela acordar? Sebastião olha para ele com impaciência. Então seja rápido. Quanto menos tempo ficarmos aqui, melhor. 2 homens colocam Virgínia dentro do caixote e fecham a tampa. Enquanto Sebastião respira fundo sem conseguir ver de que se trata de Virgínia e não de Lúcia, agora levem isso para fora antes que alguém apareça. O caixote é retirado da casa e começa uma longa viagem. Enquanto isso, Lúcia permanece segura. Dias se passam e Sebastião percebe que Virgínia sumiu e que Lúcia está bem. O desespero toma conta do rapaz. Enquanto isso, muito longe dali, o grande caixote finalmente chega a Batanga. Os homens entregam a encomenda e vão embora, sem imaginar o que realmente está dentro. Pouco depois, Gendal recebe a notícia de que uma misteriosa encomenda vinda do Brasil acaba de chegar. Curioso, ele se aproxima. Ao ver a carta presa ao caixote, seus olhos se arregalam. Do Brasil? Gendal pega o documento e começa a ler. Conforme avança pelas linhas, sua expressão muda. Não pode ser. Ele aperta a carta entre os dedos. Será que a Lica finalmente foi encontrada? Gendal olha para o caixote. Se essa carta estiver dizendo a verdade, talvez a princesa esteja aí dentro. Com o coração acelerado, ele começa a abrir a caixa. A tampa permanece presa por alguns segundos. Gendal força mais uma vez. De repente, ela se abre com um estrondo. O rei recua assustado. De dentro do caixote surge Virgínia, completamente confusa e desorientada. Ela olha para todos os lados. Onde é que eu estou? Gendal fica sem entender absolutamente nada. Batanga. Mas quem é você? Virgínia tenta se levantar. Eu não sei. Gendal olha novamente para a carta. A carta dizia que eu encontraria a princesa. Então me diga uma coisa, cadê Lúcia? Virgínia sente um arrepio. Aos poucos, as lembranças começam a voltar. Ela se recorda da noite anterior. Lembra de ter entrado na casa de Lúcia, lembra dos 2 copos. Lembra de sua visão ficando turva. E então escuta novamente a voz da princesa em sua memória. Você devia ter prestado mais atenção nos copos. Eu troquei os nossos. Virgínia arregala os olhos. Não. Ela olha ao redor e percebe que está completamente longe de Barro Preto. Seu rosto fica pálido. Ela me enganou. Gendal se aproxima, ainda mais confuso. Do que você está falando? Onde está a Lica? Virgínia percebe que caiu exatamente na armadilha que preparou para outra pessoa. Ela olha para Gendal, completamente desesperada. Eu não sou a princesa. O rei franze a testa. Então quem é você? Virgínia tenta responder, mas o desespero toma conta. Eu quero voltar para casa. Gendal continua sem entender. Mas como você foi parar dentro de uma caixa enviada do Brasil? Virgínia não consegue responder. Ela grita de desespero e perde as forças, desmaiando diante do rei. Gendal permanece imóvel, olhando para aquela inesperada prisioneira. Ele então pega novamente a carta e olha para Virgínia. Afinal de contas, quem foi que me mandou essa mulher? Enquanto Gendal tenta entender o mistério, em Barro Preto Lúcia continua livre, e Sebastião percebe que o plano perfeito de Virgínia acabou se transformando no maior desastre de sua vida. Virgínia permanece desacordada por alguns minutos, caída dentro do quarto onde Gendal decidiu mantê-la, sob vigilância. Aos poucos, ela começa a recuperar os sentidos. Sua cabeça pesa, e quando finalmente abre os olhos, percebe que está cercada por homens do rei.
Ela tenta se levantar rapidamente, mas sente as pernas fracas. Onde eu estou? Gendal se aproxima sem demonstrar qualquer compaixão. Você está em Batanga. E agora vai me explicar por que chegou até aqui dentro de um caixote enviado do Brasil. Virginia olha ao redor e sente o desespero voltar. Eu posso explicar, mas antes preciso de 2 coisas. Gendal cruza os braços. Você realmente acredita que está em posição de fazer exigências? Virginia tenta manter a calma. Não estou fazendo exigências. Estou oferecendo uma informação que vale muito mais do que você imagina. O rei solta uma risada debochada. Informação? Ele se aproxima. Deixe-me adivinhar. Você é mais uma forasteira que apareceu aqui dizendo saber onde está a princesa Alika. Virginia rapidamente responde. Mas eu sei. Dessa vez é verdade. Gendal balança a cabeça, divertido. Todas dizem isso. Todas chegam cheias de certezas, prometem revelar o paradeiro dela e, quando percebem que estão diante do rei, começam a inventar histórias para tentar escapar. Virginia fica indignada. Eu não estou mentindo! Eu descobri quem ela é e sei exatamente onde ela está. Gendal estreita os olhos. Então diga, onde está Alika? Virginia hesita. Ela percebe que não pode simplesmente entregar tudo sem conseguir alguma vantagem. Eu conto. Mas primeiro preciso comer. Estou há dias sem comer e não vou conseguir pensar direito desse jeito. E depois quero que me solte. Gendal começa a rir. Você acabou de chegar ao meu reino dentro de uma caixa e já está negociando sua liberdade? Eu não estou brincando. Eu também não. Virginia tenta insistir. Se o senhor me tratar como uma inimiga, vai perder a única pessoa que realmente sabe onde está sua princesa. Gendal olha para os homens que estão ao seu lado. Olhem só. Ela acredita mesmo que tem poder aqui. Virginia fica ainda mais nervosa. Eu estou falando sério. Lúcia dos Santos está escondida em Barro Preto. Ela não é quem diz ser. Ela é Alika. O sorriso de Gendal desaparece por um instante. Virginia percebe a reação e se anima. Viu? Eu sabia! O senhor sabe que estou falando a verdade? Gendal, porém, recupera a expressão fria. Ouvi exatamente a mesma história de outras pessoas que queriam me enganar. Mas eu tenho provas. Onde estão? Virginia se cala. Gendal percebe a hesitação. Foi o que pensei. Ela tenta se justificar. Eu estava com uma carta. Tinha uma fotografia. Eu tinha tudo preparado para entregar Lúcia ao senhor. Mas ela me enganou. Gendal olha para a carta que havia recebido. Então você foi enganada pela própria pessoa que dizia conhecer tão bem? Virginia baixa os olhos. Ela trocou os nossos copos. Gendal arqueia a sobrancelha. E você bebeu o copo errado. Virginia sente a vergonha aumentar. Foi um erro. O rei sorri ironicamente. Um erro que fez você atravessar o oceano dentro de uma caixa. Os homens ao redor seguram o riso. Virginia se revolta. Eu não tenho tempo para brincadeiras. Me dê comida e me deixe ir. Depois eu conto tudo o que sei. Gendal fica sério novamente. Não. Virginia arregala os olhos. Como assim não? Você chegou aqui sem ser convidada. Tentou me manipular. E agora quer negociar comigo. Eu não confio em você. Ele faz um sinal para os guardas. Levem essa mulher para o calabouço. Virginia entra em pânico. Não! Espera! O senhor está cometendo um erro. Eu sei onde sua princesa está. Gendal não demonstra piedade. Se sabe mesmo. Continuará sabendo quando decidir falar a verdade. Os guardas seguram Virginia e começam a levá-la. Eu estou falando a verdade! Escute o que estou dizendo! Alika está em Barro Preto. Ela vive como Lúcia. Gendal permanece parado. Levem-na. Virginia grita enquanto é arrastada para longe. Gendal, você vai se arrepender. Eu sou a única pessoa que pode encontrar sua princesa. Mas ninguém responde. Pouco depois, Virginia é colocada no calabouço. A pesada porta se fecha atrás dela. Ela olha ao redor e percebe o lugar escuro e abandonado. O silêncio é quebrado apenas pelos pequenos ruídos dos ratos que passam pelo chão.
Virgínia se encosta na parede e começa a chorar. Como eu fui burra. Ela passa as mãos pelo rosto. Eu tinha tudo nas minhas mãos. Eu só precisava continuar em Barro Preto. Virgínia respira fundo e começa a pensar em tudo o que aconteceu. Ela lembra de Lúcia entrando em sua própria casa, da troca dos copos e do momento em que percebeu que havia sido enganada. Eu devia ter percebido que aquela mulher estava tramando alguma coisa. Um rato passa perto dela. Virgínia se assusta e se afasta rapidamente. Sai daqui. Ela olha para a porta fechada. Quando é que eu vou sair daqui? As lágrimas continuam escorrendo. Então, tomada pela raiva, Virgínia cerra os punhos. Isso tudo é culpa sua, Lúcia. Ela grita contra a parede, como se a jovem pudesse ouvi-la. Eu só queria descobrir seu segredo. Eu não tinha que ter me metido na sua vida. Virgínia respira com dificuldade e percebe, tarde demais, que havia subestimado completamente a mulher que pretendia destruir. A vida dessa princesa é muito mais perigosa do que eu imaginava. Ela olha para as grades. E agora eu estou presa no lugar mais distante possível de casa. Virgínia se senta no chão, abraça os próprios joelhos e chora em silêncio. Enquanto isso, Gendal permanece com a carta nas mãos, cada vez mais desconfiado. Afinal, aquela mulher pode ter mentido sobre muitas coisas. Mas existe uma pergunta que não sai da cabeça do rei. E se, dessa vez, Virgínia estiver dizendo a verdade sobre a Lica? No calabouço, sem saber o que o futuro lhe reserva, Virgínia percebe que sua tentativa de destruir Lúcia acabou colocando sua própria vida nas mãos de um rei que não pretende deixá-la escapar tão cedo. Ana Maria está passando por uma rua quando, de repente, reconhece uma figura que jamais esperaria encontrar naquele lugar. É Fortunato. O delegado olha rapidamente para os lados, como se estivesse se certificando de que ninguém o observa, e entra em uma casa que Ana Maria nunca tinha visto antes. A jovem diminui o passo e fica parada por alguns segundos, tentando entender o que acabou de presenciar. Ela olha para a fachada da casa, depois para o caminho por onde Fortunato desapareceu. Mas o que ele está fazendo aqui? Não devia estar trabalhando? Ana Maria não consegue simplesmente ir embora. A curiosidade fala mais alto, mas ela sabe que está mexendo com alguém extremamente desconfiado e que não mede esforços para afastá-la de Manuel. Por isso, em vez de entrar na casa ou bater na porta, ela se aproxima cuidadosamente, tentando não fazer barulho. Primeiro, olha para as janelas. Todas estão fechadas. Nenhuma cortina se mexe. Não há sinal de quem possa estar lá dentro. Ela dá mais alguns passos e observa o terreno. Que estranho! Se essa casa é de alguém conhecido, por que ele está agindo desse jeito? Ana Maria estreita os olhos e tenta encontrar alguma pista. Ela procura por algum veículo, algum objeto ou qualquer coisa que possa revelar quem mora naquele lugar, mas não encontra nada. A jovem então olha para a porta por onde Fortunato entrou e sente um arrepio. Será que ele está se encontrando com alguém? Ela imediatamente balança a cabeça, tentando afastar a própria imaginação. Não, eu não posso sair tirando conclusões. Pode ser qualquer coisa. Mesmo assim, alguma coisa dentro dela diz que aquilo não é normal. Ana Maria olha novamente para as janelas fechadas. Mas então por que esconder tanto o que está acontecendo aqui? Ela começa a andar ao redor da casa, tomando cuidado para não ser vista. A cada passo, olha para trás, com medo de que Fortunato apareça de repente. Se ele me pegar aqui, acabou. Ele já procura qualquer motivo para acabar com o meu namoro com o Manuel. Se descobrir que estou seguindo os passos dele, vai usar isso contra mim. Ana Maria respira fundo e decide ir embora. Mas, antes que consiga dar mais um passo, escuta o barulho da porta se abrindo. A jovem congela. Ela se vira lentamente e percebe que alguém está saindo da casa. Sem pensar duas vezes, começa a andar depressa. Depois, acelera o passo, até que começa a correr. Ana Maria não olha para trás. Seu coração dispara
e suas pernas parecem ficar mais pesadas a cada segundo. Ela só para quando já está bem distante. Ofegante, coloca a mão sobre o peito e tenta recuperar o fôlego. Eu não sei quem está naquela casa, mas alguma coisa muito errada está acontecendo. Ela olha para trás, mas não vê ninguém. Mesmo assim, a sensação de que está sendo observada continua. Algum tempo depois, Manuel encontra Ana Maria e percebe imediatamente que existe alguma coisa errada. Ele observa o rosto da namorada, o jeito inquieto como ela mexe as mãos e a maneira como evita olhar diretamente para ele. Aconteceu alguma coisa? Ana Maria tenta sorrir, mas o sorriso sai forçado. Não aconteceu nada. Manuel arqueia uma sobrancelha. Nada? Você está com a maior cara de quem acabou de descobrir que o mundo acabou. Ana Maria solta uma pequena risada, tentando disfarçar o nervosismo. Você está exagerando. Eu só estou cansada. Manuel cruza os braços e responde com um certo sarcasmo. Claro. E eu sou o imperador do Brasil. Ana Maria percebe que não vai conseguir escapar tão facilmente. Ela respira fundo e muda de assunto. O seu pai. Onde ele deveria estar agora? Manuel franze a testa, estranhando ainda mais. Meu pai? Na delegacia, ué. Onde mais ele estaria? Ana Maria tenta manter a expressão natural. Você tem certeza? Manuel inclina a cabeça. Tenho. Pelo menos foi isso que ele disse. Por quê? Ela demora alguns segundos para responder. Nada. Eu só queria saber. Manuel se aproxima um pouco. Ana Maria, eu conheço você. Quando você faz uma pergunta dessas e depois diz que não é nada, é porque definitivamente é alguma coisa. Ela desvia o olhar. Não é bem assim. Então me explica. Ana Maria fica em silêncio. Manuel começa a ficar desconfiado. Você viu meu pai? A jovem arregala discretamente os olhos. Eu? Não. Manuel percebe a hesitação. Você demorou para responder. Ana Maria tenta se recuperar. É porque eu estava pensando no que dizer. Não significa que eu esteja escondendo alguma coisa. Manuel solta um suspiro e ironiza. Você sabe que é péssima mentindo, não sabe? Ana Maria força um sorriso. Não estou mentindo. Então olha para mim e fala isso de novo. Ela finalmente encara Manuel, mas não consegue sustentar o olhar por muito tempo. Não é que? No jantar eu acabei entendendo que o seu pai... Manuel imediatamente interrompe. Que o meu pai o quê? Ana Maria trava. Nada. Esquece. Manuel fica ainda mais desconfiado. Por que está mentindo para mim? Está sabendo de alguma coisa e está tentando esconder de mim? Ana Maria sente o coração acelerar. Ela sabe que, se contar que viu Fortunato entrando naquela casa, Manuel vai querer descobrir o que existe naquele lugar. E se Fortunato descobrir que foi ela quem contou, a situação pode ficar ainda pior. Por alguns instantes, ela simplesmente permanece olhando para o namorado. Então tenta disfarçar. Não, claro que não. Me desculpa, eu nem devia ter falado isso com você. Que ideia minha! Manuel continua desconfiado. Ana Maria. Ela rapidamente o interrompe. Eu preciso trabalhar. Depois a gente se vê, está bem? Sem esperar uma resposta, ela se afasta. Manuel permanece parado, acompanhando a namorada com os olhos. Ela sempre foi péssima em mentir. Então por que está fazendo isso agora? Ele pensa por alguns segundos. O que será que o meu pai fez contra ela? À noite, Fortunato chega em casa, acreditando que poderá entrar sem dar explicações a ninguém. Mas, assim que abre a porta, encontra Manuel esperando por ele. O delegado percebe a presença do filho e tenta passar direto, fingindo que não o viu. Boa noite, pai. Fortunato continua andando. Boa noite. Mas Manuel não deixa o assunto terminar ali. Onde que o senhor esteve o dia todo? Fortunato para. Por alguns segundos, permanece de costas. Então, se vira lentamente. Seu olhar muda completamente. O que você disse? Manuel mantém a calma. Eu fiz uma pergunta simples. Não precisa fazer esse escândalo todo. Onde o senhor esteve o dia inteiro? Fortunato dá um sorriso irônico.
Desde quando eu preciso prestar contas da minha vida para você? Manuel responde sem baixar a cabeça. Desde que o senhor chega em casa cada vez mais tarde e sempre aparece com uma desculpa diferente. Fortunato estreita os olhos. Está me interrogando agora? Não. Só estou tentando entender. Pois não precisa entender nada. Eu estive trabalhando. Manuel solta uma risada curta e sarcástica. Trabalhando? Na delegacia? Fortunato imediatamente responde. É claro. Onde mais eu estaria? Manuel observa o pai por alguns segundos. Tem certeza? Fortunato cruza os braços. Você está começando a me irritar. Manuel não recua. Porque Ele quase pronuncia o nome de Ana Maria. Mas para. Fortunato percebe a hesitação e seu olhar fica ainda mais atento. Porque a quem? Manuel engole em seco. Ninguém. Esquece. Fortunato dá um passo em sua direção. Não. Agora você vai terminar essa frase. Porque a quem? Manuel fica em silêncio. O delegado observa o filho por alguns segundos e finalmente entende de onde surgiu aquela pergunta. Seu rosto se fecha. Foi a Ana Maria, não foi? Manuel não responde. Fortunato solta um suspiro carregado de desprezo. Eu sabia que essa garota ainda ia causar discórdia dentro desta casa. Manuel se irrita. Não coloca a culpa nela. Fortunato reage com sarcasmo. Olha só, agora você também virou advogado dela. Ela não fez nada contra o senhor. Fortunato aponta para o filho. Você não sabe do que está falando. Essa garota está se metendo onde não deve. Manuel estreita os olhos. Por que o senhor se incomoda tanto com ela? O delegado fica em silêncio por um instante. É um silêncio estranho, quase ameaçador. Então responde friamente. Porque eu conheço muito bem o tipo de problema que uma mulher como ela pode trazer. Manuel percebe que existe alguma coisa por trás daquela resposta. Ou será que o senhor tem medo de alguma coisa que ela descubra? Fortunato imediatamente muda de expressão. Cuidado com o que está insinuando, Manuel. O rapaz sustenta o olhar do pai. Eu só estou fazendo perguntas. Fortunato se aproxima e fala em tom baixo. Então escuta muito bem a minha resposta. Se você não terminar com essa garota, eu mesmo farei de tudo para que você nunca mais a veja. Manuel fica chocado. O senhor está me ameaçando? Fortunato dá um sorriso frio. Estou tentando evitar que você destrua a sua própria vida. Ele se afasta e segue para o quarto. Manuel permanece parado no meio da sala. A conversa com o pai confirma aquilo que ele já vinha sentindo. Fortunato está escondendo alguma coisa. E pior ainda, Ana Maria aparentemente viu alguma coisa que o deixou completamente desesperado. Manuel leva a mão à cabeça, sentindo o mundo girar. Minha nossa! O que será que ela viu? De repente, uma preocupação ainda maior toma conta dele. E se meu pai descobriu que ela estava seguindo os passos dele? Manuel olha na direção do quarto de Fortunato. Pela primeira vez, sente medo de que o próprio pai possa fazer alguma coisa contra Ana Maria. Eu preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais. No dia seguinte, Manuel volta a se encontrar com Ana Maria na praça. Assim que vê a namorada, percebe que ela ainda está inquieta. A jovem tenta agir normalmente, mas basta olhar para o rosto de Manuel para perceber que ele também tem alguma coisa importante para contar. Ele se aproxima e diz: a gente precisa conversar sobre ontem. Ana Maria imediatamente fica tensa. Aconteceu alguma coisa? Manuel respira fundo e responde: eu conversei com o meu pai depois que você foi embora. A expressão de Ana Maria muda na mesma hora. Você fez o quê? Calma. Me deixe explicar primeiro. Ela cruza os braços, desconfiada. Quando um filho diz calma antes de contar alguma coisa, normalmente vem problema pela frente. Manuel tenta sorrir, mas percebe que não é hora para brincadeira. Quando você me perguntou onde meu pai estava, eu comecei a pensar nas vezes em que ele chega atrasado em casa. Ele sempre inventa uma desculpa. Diz que teve algum problema na delegacia, que precisou resolver alguma coisa.
Então eu decidi perguntar onde ele realmente tinha estado. Ana Maria arregala os olhos. E ele respondeu o quê? Disse que estava na delegacia. E você acreditou? Manuel balança a cabeça. Não. Foi justamente por isso que continuei perguntando. Só que, no meio da conversa, eu quase falei o seu nome. Ana Maria leva a mão à boca. Como é que é? Manuel tenta se explicar rapidamente. Eu não queria fazer isso. Foi sem querer. Quando percebi, já tinha falado demais, e ele entendeu que tinha sido você quem levantou aquela suspeita. A mocinha começa a andar de um lado para o outro. Como você pode fazer isso comigo? Parece que você está tentando colocar o seu pai contra mim. Manuel se aproxima. Não foi isso que eu quis fazer. Eu só queria descobrir a verdade. Quando você me disse que meu pai poderia estar em outro lugar, eu lembrei de todas aquelas vezes em que ele chega tarde, sempre com uma desculpa diferente. Eu quis enfrentá-lo. Só que, sem querer, quase disse o seu nome. Ana Maria para de andar e encara o namorado. E agora ele sabe que fui eu. Ele desconfia. Não, Manuel, você não conhece o seu pai como eu conheço. Quando Fortunato desconfia de alguma coisa, ele não fica simplesmente esperando. Ele vai atrás. Manuel abaixa a cabeça. Me desculpa. Eu realmente não queria colocar você nessa situação. Ana Maria imediatamente o interrompe. Eu não tô brava com você. Não? Não. Eu só tô tentando pensar. Ela volta a caminhar lentamente. Eu estava naquela casa, Manuel. Vi seu pai entrando lá. Depois, quando a porta abriu, eu saí correndo. Eu não faço ideia de quem estava naquele lugar. Mas alguma coisa me diz que não era uma simples visita. Manuel fica ainda mais atento. Você tem certeza de que era ele? Ana Maria olha para ele como se a pergunta fosse absurda. Manuel, eu reconheceria seu pai até de costas. Ele concorda. Então ele está escondendo alguma coisa. Ana Maria para novamente. E se ele me viu? Manuel fica em silêncio. Ela continua. Pensa comigo. Se ele percebeu que eu estava perto daquela casa e depois descobriu que fui eu quem perguntou onde ele estava, isso explica a reação dele. Manuel começa a ficar preocupado. Você acha que ele pode fazer alguma coisa contra você? Eu não sei, mas sei que ele não ficou nervoso à toa. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos, até que uma voz conhecida surge atrás deles. Espero que essa conversa seja para terminar com essa infeliz. Manuel arregala os olhos. Ana Maria se vira lentamente. Fortunato está parado diante dos dois, com os braços cruzados e um olhar carregado de desprezo. Manuel fica atônito. Pai? O que o senhor está fazendo aqui? Fortunato responde com sarcasmo. Ora, que coincidência, não é? Eu passo pela praça e encontro justamente o meu filho com a pessoa que mais tem causado problemas na minha vida. Ana Maria não se intimida. Problema? Eu só existo na sua vida porque o senhor faz questão de se meter na minha. Fortunato estreita os olhos. Você deveria aprender a ficar calada quando um adulto está conversando. Ana Maria dá um pequeno sorriso irônico. Engraçado. O senhor vive mandando eu ficar calada, mas nunca explica por que tem tanto medo do que eu posso perguntar. Manuel percebe que a situação está prestes a sair do controle. Ana Maria, deixa isso para lá. Mas ela não recua. Não, eu quero saber. Então, encara o delegado. Por que quer que eu me separe do seu filho, hein? E não venha com aquela história de que eu sou estranha porque essa desculpa já ficou velha. Fale a verdade para ele. Fortunato fica alguns segundos em silêncio. O seu rosto muda. Ele parece tentar controlar a própria raiva. Cale essa sua boca. Eu não te devo explicação nenhuma. Ana Maria cruza os braços. Então é isso? O homem que vive dizendo que conhece tudo e todos não consegue responder uma pergunta simples? Fortunato dá um passo à frente. Não confunda minha paciência com medo. E eu não estou confundindo. Estou apenas percebendo que o senhor fica muito nervoso quando alguém chega perto da verdade. Manuel imediatamente se coloca entre os dois. Chega! Fortunato olha para o filho. Você está defendendo ela agora?
Estou defendendo a minha namorada. O delegado volta o olhar para Ana Maria. Você está se metendo em uma família que não é sua. Ela responde na mesma hora. Eu me tornei parte dessa família quando comecei a namorar seu filho. Se isso incomoda tanto, talvez o problema não esteja comigo. Fortunato fecha o semblante. Cale essa sua boca, eu não te devo nada. Além de um belo. Manuel o interrompe imediatamente. Lave a sua boca para falar da minha namorada. O delegado se cala. Mas o silêncio que toma conta da praça é ainda mais ameaçador. Fortunato olha para Manuel, depois para Ana Maria. Você está escolhendo muito mal de que lado ficar. Manuel responde. Eu não estou escolhendo lado nenhum. Só não vou permitir que o senhor desrespeite quem eu amo. Fortunato solta uma risada fria. Amor. Você ainda vai descobrir o quanto essa palavra pode custar caro. Ana Maria percebe a ameaça. Isso foi uma ameaça? Fortunato se aproxima. Foi um aviso. Se você continuar importunando a minha família, eu juro que eu vou. Antes que termine a frase, uma voz firme surge atrás dele. Vai fazer o quê, delegado? Fortunato congela. Manuel arregala os olhos. Ele percebe que, pela primeira vez, o próprio pai parece assustado. Fortunato se vira lentamente. É Casemiro. O coronel está parado a poucos metros, observando tudo com um olhar sério. Fortunato tenta recuperar a postura. Posso ajudar em alguma coisa, coronel? Casemiro se aproxima. Pode. Pode começar explicando por que estava ameaçando a minha filha. Fortunato tenta disfarçar. Acho que o senhor entendeu errado. Casemiro dá um sorriso irônico. Eu ouvi muito bem. E minha audição está ótima, apesar da sua tentativa de me convencer do contrário. Algumas pessoas começam a olhar para os três. Fortunato percebe a movimentação e fica incomodado. Casemiro aponta o dedo para ele. Eu ouvi você ofender a minha filha, seu infeliz. E se tem uma coisa que eu não admito, é um homem como você julgar uma mulher, ainda mais uma mulher pura como a minha filha. Fortunato perde a paciência. Como é que é? Que tipo de homem você acha que eu sou? Casemiro ergue a cabeça. Quer mesmo que eu responda? Fortunato percebe algumas pessoas se aproximando. Não estou interessado na sua opinião. Casemiro dá uma risada curta. Então talvez esteja interessado na opinião de todo mundo aqui, porque se eu abrir a boca, não vai ser só você quem vai ouvir. As pessoas ao redor começam a cochichar. Uma delas comenta: agora essa história ficou interessante. Outra responde: eu sabia que esse delegado ainda ia se meter em confusão. Fortunato olha ao redor, furioso. Vão cuidar da vida de vocês. Mas ninguém sai. Casemiro aproveita a situação. Está vendo? Não adianta gritar. Quando a verdade começa a aparecer, não existe autoridade que consiga mandar todo mundo embora. Fortunato aponta para ele. O senhor está passando dos limites. Limite é uma coisa que o senhor deveria conhecer, principalmente quando se trata da minha filha. Fortunato respira fundo. E quanto à sua filha, o senhor só está defendendo porque não sabe quem ela realmente é. Casemiro fica sério. Cuidado com o que vai dizer agora. Fortunato insiste. Ela está causando problemas dentro da minha família. Casemiro ergue a cabeça. Não. Ela está fazendo perguntas. E talvez seja justamente isso que esteja incomodando tanto. Fortunato fica desconcertado. Casemiro continua. Se quiser que eu fale para toda essa gente, eu falo. E quanto à minha filha, você só a odeia porque ela parece muito com. Fortunato imediatamente perde o controle. Calha a boca. Todos se assustam. Casemiro não recua. Por quê? Acertei em alguma coisa? Eu mandei calar a boca. O rosto de Fortunato fica vermelho. Ele gesticula nervosamente e perde completamente a postura de homem controlado. As pessoas ao redor começam a reagir. Alguns chegam a aplaudir Casemiro. É isso aí, coronel. Acabe com ele. Ainda bem que alguém está colocando esse delegado no lugar dele. Fortunato olha para a multidão, humilhado. Enquanto a discussão se intensifica, Manuel puxa Ana Maria discretamente para um canto.
Você ouviu isso? Ela responde baixinho. Ouvi. Seu pai disse que você parece com alguém que meu pai conhece. Ana Maria fica pensativa. Eu também ouvi. Manuel olha novamente para o pai. E você viu como ele reagiu? Ana Maria concorda. Foi como se meu pai tivesse tocado em alguma coisa que ele queria esconder a qualquer custo. Manuel franze a testa. Então não era provocação. Eu não sei. Pode ter sido apenas uma forma de provocar seu pai. Manuel balança a cabeça. Se fosse só provocação, ele não teria ficado daquele jeito. Ana Maria olha para Fortunato. O delegado continua discutindo com Casemiro, mas agora parece muito mais preocupado com o que pode ser revelado do que com a própria discussão. Manuel então fala. Eu acho que você deveria conversar com seu pai. Ana Maria pergunta. Por quê? Porque ele sabe de alguma coisa. E talvez seja a única pessoa capaz de explicar por que meu pai ficou tão desesperado quando ele quase terminou aquela frase. Ana Maria observa Casemiro de longe. Pela primeira vez, ela percebe que o próprio pai pode estar guardando uma informação capaz de explicar todo aquele mistério. E agora ela está decidida a descobrir o que é. A discussão entre Fortunato e Casemiro fica cada vez mais acalorada. O delegado já não consegue esconder o incômodo de estar sendo confrontado em plena praça, diante de várias pessoas. Os cochichos aumentam. Alguns curiosos se aproximam ainda mais, enquanto outros começam a comentar a situação sem sequer tentar disfarçar. Olha só o tamanho da confusão. Eu nunca vi o delegado perder a cabeça desse jeito. Fortunato escuta os comentários e fica ainda mais irritado. Eu já mandei todo mundo cuidar da própria vida, mas ninguém parece disposto a obedecer. Pelo contrário, quanto mais o delegado tenta encerrar a discussão, mais atenção chama. De repente, algumas pessoas começam a gritar, fazendo com que Manuel e Ana Maria se virem assustados. Casemiro aproveita a distração e encara Fortunato com firmeza. Eu vou acabar com a sua carreira. Vou tirar você do cargo de delegado e fazer questão de que todo mundo saiba quem você realmente é. Depois disso, quero ver onde vai conseguir trabalhar. Fortunato solta uma risada debochada, como se estivesse diante de uma ameaça que considera ridícula. O senhor realmente acha que pode fazer isso comigo? Casemiro não se intimida. Não estou achando. Estou dizendo que vou fazer. Fortunato dá um passo à frente. Então faça. Quero ver até onde vai essa sua coragem. O coronel estreita os olhos. Não me provoque. O delegado então decide atacar justamente onde sabe que pode causar mais estrago. Antes disso, eu ainda coloco a sua filha na mesma cela que Manuel. O sorriso de Casemiro desaparece. Manuel arregala os olhos. Ana Maria fica completamente atônita. O quê? Casemiro encara o delegado, tentando acreditar no que acabou de ouvir. Você teria coragem de prender o seu próprio filho? Fortunato responde sem hesitar. Se for necessário para mostrar a todos que eu não temo ninguém, faria muito mais do que isso. Manuel dá um passo à frente. O senhor está falando sério? Fortunato olha para o filho com frieza. Você deveria aprender que existem consequências para quem escolhe desafiar o próprio pai. Manuel rebate. Não. Existem consequências para quem usa a autoridade para ameaçar a própria família. Algumas pessoas ao redor começam a murmurar em aprovação. Fortunato percebe que está perdendo o controle da situação e tenta recuperar a postura. Vocês estão todos interpretando minhas palavras como querem. Casemiro ironiza. Ah, claro! O senhor ameaça prender o próprio filho e depois diz que todo mundo entendeu errado. Muito conveniente. Fortunato fecha o semblante. Não se meta no que não diz respeito ao senhor. Minha filha diz respeito a mim, e meu filho também. Nesse momento, Ana Maria se aproxima de Fortunato e segura o braço dele. Isso não vai ficar assim. O delegado olha para a mão dela e depois para o seu rosto. Tire a mão de mim. Ana Maria não recua. Eu sei muito bem o que o senhor está fazendo. Fortunato dá um sorriso de canto. Sabe? Então me conte. Estou curioso. Ana Maria percebe a provocação, mas não se deixa intimidar.
O senhor se esconde atrás dessa pose de homem durão, fala alto, ameaça todo mundo e acha que ninguém percebe quando está com medo. O sorriso de Fortunato desaparece. Ela continua: mas eu já percebi. Existe alguma coisa que o senhor não quer que eu descubra. E quanto mais tenta me afastar, mais vontade eu tenho de descobrir o que é. Fortunato solta uma gargalhada. Ai, que medo da esquisita. Ana Maria estreita os olhos. Pode rir, mas o senhor não vai conseguir esconder isso para sempre. O delegado deixa o sorriso de lado. O aviso está dado. Fique longe de mim e do meu filho. E se eu não ficar? Fortunato se aproxima e responde em voz baixa. Você vai descobrir até onde eu posso ir. Manuel imediatamente entra na frente de Ana Maria. Não fala com ela desse jeito. Fortunato olha para o filho com desprezo. Você está escolhendo uma batalha que não consegue vencer. Talvez porque o senhor esteja acostumado a vencer pelo medo. A frase deixa Fortunato ainda mais furioso. Sem responder, ele segura o braço de Manuel. Vamos embora. Manuel tenta se soltar. Eu não vou a lugar nenhum. Fortunato aperta o braço do filho e insiste. Você vem comigo. Agora. Pai, me solta. O delegado começa a puxá-lo para longe. Ana Maria dá alguns passos atrás deles. Manuel. Mas Casemiro segura a filha pelo braço. Não faça isso. Ana Maria tenta se desvencilhar. Me solta, pai. Ele está levando o Manuel à força. Deixa os dois irem. Como você consegue falar isso? Casemiro permanece em silêncio. Ana Maria percebe a expressão dele e imediatamente muda o tom. Espera. Você está com medo. Casemiro olha para ela. Não estou com medo. Só não quero que a situação fique pior. Ana Maria estreita os olhos. Não. Tem alguma coisa aí. Ana Maria, você sabe o que o Fortunato está escondendo. Casemiro desvia o olhar. A filha percebe. Eu vi como você falou com ele. Não parecia um blefe. Você sabia exatamente onde apertar para deixá-lo, desesperado. O coronel tenta manter a calma. Eu só estava tentando proteger você. Então me protege contando a verdade. Casemiro engole em seco. Não existe verdade nenhuma. Ana Maria quase perde a paciência. Pai, eu conheço você. Quando está dizendo a verdade, olha nos meus olhos. Agora você não consegue nem fazer isso. Casemiro permanece calado. Ela se aproxima. O que você sabe sobre o Fortunato? Eu já disse que não sei de nada. Ana Maria rebate. Não, você disse que estava blefando. É diferente. Casemiro fica sem resposta. Eu sei que você sabe. Senão o delegado não teria ficado daquele jeito quando você começou a falar. O coronel olha para os lados, preocupado com os curiosos que ainda permanecem por perto. Ana Maria percebe a reação. Você está olhando para todo mundo por quê? Está com medo de que alguém escute? Casemiro respira fundo. Aqui não é lugar para essa conversa. Então vamos conversar agora. Ele segura delicadamente o braço da filha. Vamos para casa. Ana Maria insiste. Você vai me contar tudo? Casemiro demora alguns segundos para responder. Eu vou explicar o que puder. Ela percebe que ainda existe alguma coisa sendo escondida. Não, eu quero a verdade inteira. Casemiro engole em seco novamente e finalmente admite. Eu não sei de nada. Eu estava blefando. Ana Maria encara o pai com incredulidade. Não, você não estava. Ana Maria, se fosse um blefe, Fortunato não teria ficado daquele jeito. Você falou alguma coisa que acertou exatamente onde doía. Casemiro tenta interrompê-la. Chega, mas ela continua. O que você sabe? O coronel olha novamente ao redor. Percebe que algumas pessoas ainda estão observando os dois. Então abaixa a voz e fala. Vamos conversar em casa? Aqui não. Ana Maria fica em silêncio. Ela sabe que finalmente está perto de descobrir a verdade. E pela primeira vez, percebe que talvez o segredo de Fortunato seja tão grande que até o próprio pai tenha medo de falar sobre ele em público. No dia seguinte, no início da noite, Ana Maria decide voltar até a casa onde viu Fortunato. Depois da conversa com o pai,
A desconfiança só aumenta. Ela sabe que está se arriscando, mas sente que, se não descobrir o que existe naquele lugar, continuará sem entender por que o delegado está tão desesperado para mantê-la longe. Ao chegar perto da casa, ela se esconde atrás de um muro e observa tudo atentamente. Vamos ver se hoje eu descubro o que você está escondendo, Fortunato. Ana Maria olha para os lados e, percebendo que ninguém está por perto, se aproxima da caixa de correio. Ela abre a portinhola e encontra várias correspondências. A jovem pega tudo e começa a analisar os envelopes. Talvez aqui tenha alguma coisa que entregue quem mora nesta casa. Ela procura nomes, endereços e qualquer pista, mas não encontra nada que consiga compreender. Mesmo assim, não desiste. Ana Maria começa a andar pelo terreno e percebe vários objetos espalhados pela grama e pelos canteiros de flores. Ela recolhe alguns brinquedos, objetos esquecidos e pequenas coisas que parecem pertencer às crianças que vivem ali. Então existem crianças nesta casa. A descoberta deixa Ana Maria ainda mais intrigada. Ela continua procurando até perceber algo próximo à máquina de lavar. É um camafeu. A jovem se abaixa e pega o objeto. E isso aqui, será que pertence a alguém da família? Ana Maria observa o camafeu com atenção, sem imaginar que aquele pequeno objeto está prestes a revelar um segredo capaz de destruir a vida de Fortunato. De repente, ela escuta um barulho. A porta dos fundos começa a destrancar. Ana Maria leva um susto e olha rapidamente para a casa. Meu Deus! Ela corre até uma árvore e se esconde atrás dela. Poucos segundos depois, a porta se abre. Uma mulher aparece acompanhada de 2 crianças. Ana Maria prende a respiração. Ela observa a mulher atentamente e sente uma estranha sensação. Existe alguma coisa familiar naquele rosto. Por que ela se parece comigo? Ana Maria fica completamente confusa. A mulher sorri para as crianças, ajeita a roupa de uma delas e olha para o céu. Então, uma voz masculina surge de dentro da casa. Eu falei que uma estrela cadente ia passar hoje. O papai é ou não é o melhor do mundo? As crianças comemoram. Ana Maria sente um arrepio percorrer o corpo. Ela conhece aquela voz. Muito lentamente, coloca o rosto para fora do esconderijo. E então vê o homem. É Fortunato, o mesmo homem que passa os dias fingindo ser um delegado respeitado, severo e preocupado com a reputação da família. Mas agora ele está diante daquela mulher e daquelas 2 crianças com uma expressão completamente diferente. Ana Maria fica paralisada. Não pode ser. Ela olha novamente para a mulher, depois para as crianças e finalmente para Fortunato. Então é por isso que ele estava tão preocupado que eu descobrisse alguma coisa. Ana Maria aperta o camafeu em sua mão. Nesse instante, ela percebe que talvez tenha acabado de encontrar a peça que faltava para entender todo aquele mistério. Mas ainda não sabe que o verdadeiro segredo de Fortunato é muito pior do que poderia imaginar. No dia seguinte, Casemiro vai jantar na casa de Fortunato. Depois da discussão na praça, o coronel inventa que quer deixar aquela confusão para trás e se reconciliar com o delegado. Fortunato recebe o homem com um sorriso falso, tentando esconder o desconforto. Espero que o senhor tenha vindo realmente em paz. Não estou com disposição para outra discussão. Casemiro responde com tranquilidade. Fique tranquilo. Hoje eu vim apenas jantar. Afinal, nem toda conversa precisa terminar em briga. Fortunato dá um sorriso dissimulado. É bom ouvir isso. Mas, por trás daquela aparente cordialidade, os 2 sabem que existe muita coisa mal resolvida. Manuel está na sala e parece bastante confortável com a presença do avô. Ainda bem que vocês resolveram se entender. Eu já estava cansado de ver os 2 discutindo. Casemiro sorri. Pois é, meu filho. Às vezes, um bom jantar resolve aquilo que uma discussão só piora. Maria Helena permanece mais afastada, observando tudo. Ela conhece Fortunato o suficiente para perceber quando ele está fingindo.
Engraçado. De repente, todo mundo ficou tão tranquilo. Fortunato olha para ela. Você está insinuando alguma coisa? Eu? Nada. Só estou observando. O delegado fica desconfiado, mas decide não insistir. Durante o jantar, Casemiro conversa normalmente, enquanto Fortunato tenta agir como se nada tivesse acontecido. Até que alguém bate à porta. Manuel olha para o corredor. Eu atendo, mas, antes que consiga se levantar, a porta se abre. Ana Maria aparece segurando uma bolsa. Manuel imediatamente se levanta. Seu rosto muda completamente. Ana Maria. Ele vai até ela, com um sorriso de alívio. Eu estava esperando você. Fortunato, porém, fica rígido na cadeira. A expressão amigável desaparece. O que essa garota está fazendo aqui? Ana Maria olha para ele e responde com tranquilidade. Boa noite para o senhor também. Fortunato estreita os olhos. Eu não lembro de ter convidado você. Ela dá um pequeno sorriso. Ainda bem que eu não vim esperando o convite. Manuel percebe o clima e tenta intervir. Pai, chega. Ela veio falar comigo. Maria Helena continua sentada, mas agora observa Ana Maria com atenção. Casemiro olha para a filha e pergunta: o que tem nessa bolsa? Ana Maria olha para ele. Algumas coisas que eu encontrei, e acho que seria interessante saber se alguém aqui reconhece. Fortunato imediatamente fica desconfiado. Que tipo de coisas? Já vamos descobrir. Ana Maria coloca a bolsa sobre a mesa. Fortunato tenta manter a calma. Você está fazendo algum tipo de brincadeira? Não. Eu estou fazendo perguntas. Quem não tem nada para esconder normalmente não fica tão preocupado com elas. Manuel percebe o desconforto do pai. Pai, por que o senhor está tão nervoso? Eu não estou nervoso. Maria Helena observa o marido. Está sim. Fortunato lança um olhar para ela. Maria Helena, por favor. Ana Maria então vira a bolsa de cabeça para baixo. Vários objetos caem sobre a mesa. Um carrinho, uma boneca, alguns pequenos objetos. Fortunato olha para aquilo e fica completamente petrificado. Por um instante, parece até esquecer que existem outras pessoas na sala. Ana Maria percebe a reação. Ela pega o carrinho e o levanta. Você sabe o que é isso, Fortunato? O delegado tenta disfarçar. Um brinquedo. Ana Maria sorri. Isso eu também sei. Minha pergunta é outra. Por que um brinquedo de criança estava naquela casa onde eu encontrei você? O rosto de Fortunato endurece. Você esteve naquela casa? Ana Maria percebe que ele acabou de confirmar mais do que pretendia. Então o senhor sabe de qual casa eu estou falando. Manuel olha para o pai, desconfiado. Que casa? Fortunato tenta contornar. Ela está tentando me provocar. Não cai nessa, Manuel. Ana Maria pega a boneca. E isso aqui? De quem será? Fortunato não responde. Maria Helena começa a ficar inquieta. Fortunato, o que está acontecendo? Nada. Então, por que você está com essa cara? Ele se levanta. Porque essa garota invadiu a minha vida e agora está tentando criar confusão dentro da minha própria casa. Ana Maria coloca a boneca sobre a mesa. Eu ainda nem mostrei a coisa mais importante. Ela procura dentro da bolsa e tira o camafeu. O ambiente muda completamente. Fortunato perde a cor. Casemiro observa a filha em silêncio. Ana Maria se vira para Maria Helena. Veja a senhora mesma. Se quiser, pode descrever para todo mundo. Maria Helena pega o camafeu. Assim que seus dedos tocam o objeto, ela empalidece. Seus olhos se arregalam. Ela solta o camafeu imediatamente. Não, o objeto cai sobre a mesa. Manuel se assusta e se levanta. Mãe, o que aconteceu? Maria Helena aponta para o camafeu, completamente apavorada. Esse objeto. Ela não consegue terminar. Fortunato permanece imóvel. Ana Maria olha para ele. O senhor reconheceu, não foi? Fortunato tenta responder, mas sua voz quase não sai. Eu não sei do que você está falando. Ana Maria dá um sorriso incrédulo. Claro,
e eu encontrei isso por acaso numa casa que o senhor nunca visitou. Manuel olha para o pai. Pai, o que tem nesse camafeu? Casemiro então se aproxima, pega o objeto e entrega para Manuel. Ele faz isso sem sequer olhar o conteúdo. Ana Maria observa a reação do pai e percebe imediatamente que Casemiro já sabe o que existe ali. Manuel abre o camafeu. Ao ver a fotografia escondida dentro dele, seu rosto muda. Ele fica alguns segundos em silêncio. Depois olha para o pai, completamente furioso. Na imagem, Fortunato aparece abraçado a uma mulher, ao lado de duas crianças. O que é isso? Fortunato permanece calado. Manuel ergue a fotografia. Quem são essas pessoas? O delegado tenta responder, mas parece não encontrar nenhuma mentira que consiga esconder aquilo. Ana Maria então revela. É a esposa dele. E essas duas crianças são os seus irmãos. Maria Helena leva a mão à boca. Como é que é? Ela olha para Fortunato, esperando que ele negue. Você tem outra esposa? Fortunato fecha os olhos por um instante. A máscara de homem poderoso desaparece completamente. Mesmo com um nó na garganta, ele finalmente responde. Você é apenas um karma na minha vida. A Catarina é o amor da minha vida. Maria Helena fica sem reação. Manuel encara o pai com profunda decepção. Ana Maria permanece ao lado dele. Então era isso que você estava escondendo? Fortunato não responde. Maria Helena, tomada pela indignação, ergue a mão. O movimento é rápido. Fortunato é atingido e cai para trás. O silêncio toma conta da sala. Ninguém se mexe. Maria Helena respira profundamente, olhando para o homem com quem viveu durante tantos anos. Agora eu quero ouvir da sua própria boca toda a verdade. Depois do tapa, Fortunato permanece alguns segundos no chão, completamente atordoado. A sala fica em silêncio, enquanto Maria Helena respira fundo, tentando conter a revolta. O delegado então se levanta de uma vez. Seu rosto está tomado pela raiva e, sem pensar nas consequências, ele avança na direção da própria esposa. Você vai pagar por isso. Como ousa me bater dentro da minha própria casa? Maria Helena recua, assustada. Mas antes que Fortunato consiga chegar perto dela, Manuel se coloca entre os dois. Não ouse tocar nela. Fortunato para diante do filho. Saia da minha frente, Manuel. Isso é assunto entre marido e mulher. Manuel não se move. Não é mais. Não depois de tudo que eu descobri. Fortunato tenta intimidá-lo. Você está esquecendo com quem está falando? Manuel responde sem baixar os olhos. Não. Pela primeira vez, eu estou enxergando exatamente com quem estou falando. Fortunato fica em silêncio. Manuel ergue a fotografia. Então é por isso que o senhor sempre nos tratou desse jeito? É por isso que odeia a Ana Maria? Porque ela poderia descobrir que o senhor mantém uma vida escondida? O delegado cerra os punhos. Você não sabe de nada. Sei o suficiente. O senhor tem outra mulher, tem outros filhos e passou anos fingindo ser outra pessoa. Fortunato tenta interrompê-lo. Cale a boca. Mas Manuel continua. E se continuasse com a Catarina, o que seria? A pergunta deixa Fortunato completamente desconcertado. Por alguns segundos, ninguém fala nada. Até que, sem pensar, o delegado deixa escapar uma palavra. Um padeiro. Manuel fica em choque. Maria Helena arregala os olhos. Ana Maria olha para Casemiro. Fortunato percebe que falou mais do que deveria e tenta corrigir. Eu quis dizer que... Casemiro o interrompe. Não precisa inventar mais uma desculpa. Já inventou demais por uma vida inteira. Fortunato encara o coronel. O senhor não tem o direito de se meter nisso. Casemiro se aproxima e fala em tom baixo, mas firme. Tenho, sim, e vou me meter. Vá para a casa da sua família. Se você ama tanto essas pessoas quanto insiste em dizer, então pare de usar minha filha e minha família como escudo e vá viver com elas. Fortunato fica nervoso. Você não entende. Então explique. O delegado olha para Maria Helena, depois para Manuel e finalmente para a fotografia.
Você sabe que eu só continuo casado com essa mulher porque foi através desse casamento que consegui chegar ao cargo de delegado. Maria Helena fica completamente abalada. Então você ficou comigo por interesse? Fortunato tenta se justificar. Não é tão simples assim. Ela responde com amargura. Não, é muito simples. Você precisava de mim para construir a sua carreira e usou o nosso casamento como uma escada. Fortunato perde a paciência. Se eu me desquitar, eu perco o meu cargo. É isso que vocês não entendem. A revelação deixa todos em choque. Manuel leva a mão à boca. Ana Maria encara o pai. Maria Helena parece não acreditar no que acabou de ouvir. Casemiro, porém, permanece estranhamente tranquilo. Fortunato percebe. Por que está me olhando desse jeito? Casemiro coloca a mão dentro do paletó. Porque você ainda não percebeu uma coisa. Ele tira um documento e coloca sobre a mesa. Fortunato olha para o papel. O que é isso? Casemiro responde. A notícia que você mais temia. Fortunato pega o documento e começa a ler. Seu rosto muda. Não. Casemiro mantém a calma. Eu fui atrás de um juiz. Expliquei toda a situação e apresentei o que precisava ser apresentado. Fortunato balança a cabeça. Isso não pode ser verdade. Pode sim, e é. O coronel aponta para o documento. Você foi retirado do cargo. Não é mais delegado. Fortunato fica completamente paralisado. Você não pode fazer isso comigo. Casemiro responde friamente. Eu não fiz isso sozinho. Você perdeu o cargo pelas próprias escolhas. Eu apenas fiz questão de que a verdade chegasse a quem precisava conhecê-la. Fortunato deixa o documento cair sobre a mesa. Não. Eu passei anos construindo essa carreira. Maria Helena olha para ele com desprezo. E destruiu a nossa família para conseguir isso. Fortunato tenta se aproximar dela. Maria Helena, eu posso explicar. Ela ergue a mão novamente, fazendo o delegado parar. Não. Agora você vai ouvir. Fortunato fica imóvel. Eu vou pedir a anulação do nosso casamento. Você conseguiu exatamente o que queria. Está livre para voltar para as pessoas que ama. Fortunato olha para ela, desesperado. Você não pode simplesmente acabar com tudo assim. Maria Helena responde. Você acabou com tudo no momento em que decidiu viver uma mentira. Ana Maria, então, pega a fotografia e olha para Fortunato. E se quiser conhecer a família que o senhor escondeu durante tanto tempo, eles estão bem aqui. Fortunato vira lentamente o rosto para a porta. Ana Maria caminha até ela. Sua mão toca a maçaneta. Todos ficam em silêncio. Ela abre a porta. E Fortunato percebe que a parte mais difícil daquela noite ainda nem começou. Ana Maria gira lentamente a maçaneta e abre a porta. Por alguns segundos, ninguém entende o que está acontecendo. Então Catarina aparece acompanhada das duas crianças. Fortunato simplesmente congela. Seu rosto perde completamente a cor. Maria Helena olha para aquela mulher e depois para as crianças. A respiração fica pesada e ela sente uma mistura de raiva, humilhação e incredulidade. Então é você. Catarina permanece parada, sem saber como reagir. Você é a Maria Helena? Maria Helena não responde imediatamente. Ela olha para Fortunato. Você realmente teve coragem de esconder essa mulher de mim durante todos esses anos? Fortunato tenta se aproximar. Maria Helena, deixa eu explicar. Ela dá um passo para trás. Não chega perto de mim. Eu já ouvi explicações demais para uma noite só. Catarina percebe o sofrimento no rosto da outra mulher. Eu também não sabia que ele continuava casado. Maria Helena olha para ela, surpresa. Você não sabia? Catarina balança a cabeça. Ele dizia que estava separado. Eu acreditava que aquele casamento já tinha acabado há muito tempo. Maria Helena olha para Fortunato com desprezo. Olha só, então você conseguiu mentir para nós duas. Fortunato tenta recuperar a autoridade que já não possui. Não é assim. Vocês precisam me ouvir. Manuel se aproxima da mãe e segura a mão dela. Maria Helena olha para o filho. Naquele instante, percebe que, apesar de toda a mentira de Fortunato, Manuel permaneceu ao seu lado. Ela aperta a mão dele. Você não precisa dizer mais nada, meu filho.
Agora eu sei quem realmente está comigo. Manuel responde: Eu sempre estive. E vou continuar estando. Maria Helena se emociona. Enquanto isso, as duas crianças permanecem ao lado de Catarina, observando toda aquela situação sem entender completamente o que está acontecendo. Fortunato olha para elas e depois para Manuel. Pela primeira vez percebe que não consegue mais controlar nenhuma das pessoas naquela sala. Catarina, então, se aproxima de Maria Helena. Por alguns segundos, as duas apenas se encaram. Nenhuma delas sabe exatamente o que dizer, até que Maria Helena estende os braços. Catarina hesita, mas aceita o abraço. Fortunato fica petrificado. O que vocês estão fazendo? As duas se afastam lentamente. Maria Helena olha para ele com um pequeno sorriso. O que você menos esperava. Catarina completa. Estamos conversando. E dessa vez, sem você no meio. Fortunato fica cada vez mais nervoso. As duas mulheres trocam um olhar. Então se aproximam e começam a cochichar. Catarina fala baixinho. Acho que nós duas ainda temos muita coisa para conversar. Maria Helena responde: Temos. E depois dessa noite, ele vai descobrir que escolheu as duas pessoas erradas para enganar. Catarina dá um pequeno sorriso. Vamos fazer essa mentira custar caro. Maria Helena concorda. E pode ter certeza de uma coisa: a vida dele nunca mais vai ser a mesma.